A paz do Senhor Jesus, meus amados ouvintes do canal A Paz de Cristo, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Desejo a todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para você que chega agora em nosso canal, seja bem-vindo. Hoje estamos aqui, essa sexta-feira, para orar com todos vocês, mas antes eu quero ler a palavra do Senhor aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, o versículo de 1 a 20, para a glória de Deus. Você que tem a tua Bíblia próxima a você, abra em Marcos, capítulo 5, versículo de 1 ao 20, que diz assim a palavra de Deus. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda em cadeias ou podia alguém o prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: Vai para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém, meus queridos irmãos? Vamos orar, pedir a Deus que Deus nos desperte a cada dia para ouvir sempre a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é ela que nos limpa, é ela que nos transforma e que traz para nós edificação, crescimento para a nossa vida espiritual. Amém, meus queridos? Senhor nosso Deus, o nosso Pai,
Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, ao qual o Senhor concede para nós, meu Pai, nesta manhã. Fala conosco através desta tua palavra, a palavra que liberta, que transforma a vida do homem e da mulher e leva para a glória celestial. Senhor, muito obrigado. Purifica as nossas almas de todos os nossos pecados, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos a nossa vida, o lar de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados, nós vemos aí uma grande libertação de um homem, glória a Deus, endemoniado, que tinha, meus queridos irmãos, uma legião de demônios sobre o teu corpo. Um homem, meus queridos irmãos, que vivia possesso. A palavra de Deus diz que ele vivia nos sepulcros, quebrava as cadeias. Quando alguém o prendia, ele fazia as cadeias em pedaços. Tudo que, vamos dizer assim, que as pessoas faziam por ele, tentavam amansar, mas não tinham como, porque ele era totalmente possuído. E a palavra de Deus diz que ele, meus queridos irmãos, fazia em pedaço os grilhões, em migalhas, e ninguém podia amansar, como diz a palavra. Andava, meus queridos irmãos, de dia e de noite, clamando pelos montes, e se ferindo, diz a Bíblia aqui, com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Veja, meus queridos irmãos, a situação daquele homem era terrível. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que Jesus dizia para aquele homem, ou melhor, para aquele espírito que estava sobre aquele homem, dizendo, para que ele viesse a sair daquele homem, aquele espírito imundo. Mas Jesus antes perguntou para ele: qual é o teu nome? Veja, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus perguntou: qual o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Veja, meus irmãos queridos, Satanás, ele é covarde. Ele, sendo uma legião de demônios, possuía o corpo de um homem. Imagine, meus queridos irmãos, quantas das vezes as pessoas olham para uma pessoa e vê, só de olhar você já sabe que a pessoa está perturbada. Satanás, ele é covarde. Ele pega a pessoa, uma pessoa, e ali no corpo daquela pessoa ele entra e faz a bagunça, destruindo a sua vida, seu caráter, destruindo a sua vida financeira, a sua vida conjugal, o seu casamento. Então Satanás, ele não tem pena de ninguém, não tem dó de ninguém, porque nele não tem sentimento bom, só tem sentimento ruim. Então Jesus perguntou para ele: qual o teu nome? E ele respondeu dizendo: somos legiões, porque somos muitos. A palavra de Deus diz que rogava-lhe muito que eu não enviasse para fora daquelas províncias. E ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda nós para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aquele espírito, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou num despenhadeiro ao mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, e nos campos se saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Veja, meus queridos irmãos, ali pastava, uma grande manada de porcos, e o diabo, o demônio que estava naquele homem, rogaram dizendo: manda nós para aqueles porcos, para que a gente entre naqueles porcos. E o Senhor permitiu, meus queridos irmãos, e ali aquela manada de porcos
se precipitaram-se ali no mar e morreram afogados. Veja, meus queridos irmãos, se Jesus não chega naquele momento ali, aqueles demônios poderiam até mesmo matar aquele homem que estava endemoniado. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Veja, meus queridos irmãos, no momento que aquele homem, Jesus ordenou aqueles demônios que saíssem daquele corpo, olha o que aconteceu, o milagre instantâneo. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Veja, meus queridos irmãos, quando Jesus ele entra numa causa, é para libertar, é para transformar. Se Jesus entrar na tua casa, no teu lar, na vida de um parente seu, de um filho, não importa. Quando o Senhor ele entra para fazer mudança, ele entra para fazer a libertação. Aqui nós vemos essa história que Jesus aqui, né, esse relato que a Bíblia está contando para nós, que esse homem era endemoniado e nele, no corpo dele, havia uma legião de demônios. Quer dizer que havia uma grande quantidade de demônios na vida de um homem só, uma legião de demônios que possuía, que atormentava, que tirava a paz, que tirava o sossego da vida daquele homem. E Jesus chegou. E quando Jesus chega, meus queridos irmãos, é para libertar, é para transformar, é para resgatar e para salvar. Veja que aquelas legião de demônios saíram. Jesus ordenou aqueles demônios que viessem sair daquele corpo. E a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, veja que coisa linda que Jesus fez, que aquele homem foi liberto e os que viram endemoniado, o que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A palavra de Deus diz aqui no versículo 16, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que Jesus saísse. Eles queriam que Jesus saísse daqueles termos, daquelas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que fora o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse, vai para a tua casa e para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Agora aquele homem liberto, sã, vestido, limpo, eu creio que aquele homem estava sujo, fedorento, porque Satanás ele quer ver o homem na sarjeta, jogado, sujo, mendigando. Então, aquele homem após ser liberto, meus queridos irmãos, com certeza toma um banho, com certeza ali ficou limpo, em perfeito estado de juízo. O povo ali ficou admirado e ele queria ficar ao lado de Jesus, seguia Jesus, mas Jesus, meus queridos irmãos, aquele povo queria expulsar Jesus dali daqueles termos, daquelas terras, e o endemoniado, o que fora liberta, queria seguir ele, estar com ele, porém Jesus disse para ele, olha, vai para a sua casa, para os teus e anuncia o quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Meus queridos irmãos, Jesus, ele veio para libertar, ele veio para transformar. E veja aqui esse relato que Jesus fez, uma grande obra na vida deste homem que vivia pelos sepulcros, que não parava em cadeias, que fazia as cadeias em migalhas, quebravam tudo. Veja que situação que Satanás faz com a vida do homem, dos jovens, dos seres que são feitos à imagem e à semelhança do Senhor. Satanás ele tem raiva, ele tem ódio do ser humano. Então, meus queridos irmãos, Jesus fez um milagre libertando a vida daquele homem.
E a palavra do Senhor diz, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Então, após a libertação desses demônios que oprimiam a vida daquele homem, ele ainda foi anunciar o quão grandes coisas o Senhor Jesus fizera. E todos que ouviram a palavra, que ouviram aquele estado daquele homem que antes estava e agora está sã, liberto, transformado, eles ficaram maravilhados pelo milagre que Jesus fez na vida deste homem que estava endemoniado, uma legião de demônio que oprimia a vida dele. Então, meus queridos irmãos, se você vê alguma pessoa perturbada, Satanás, meus irmãos, ele entra no corpo da pessoa, ele faz ali a sua morada, e se não chegar, se Jesus não chegar para libertar, Satanás faz a pessoa, o diabo faz a pessoa até se matar. Quantas pessoas têm tirado a sua própria vida, quantas pessoas têm tomado remédios fortes para se matar, outros, meus queridos irmãos, tomam até decisões. Na verdade, não é a pessoa, é o próprio diabo que toma o corpo da pessoa, diz, olha, se joga aí de cima de uma ponte. Quantas pessoas se joga aí de cima desse prédio, desse apartamento, debaixo de um veículo, de cima de uma ponte. Então Satanás, ele não quer ver a pessoa em paz, ele persegue a pessoa, no lar, o seu casamento que muitas das vezes está por um fio. Você tem que pedir a Deus, clamar a Deus para Deus libertar, repreender, porque Satanás, ele não tem nada a perder. Ele quer mesmo ganhar almas, oprimir almas, tirar vidas. Satanás, ele tem ódio do Senhor Jesus e tem ódio também da tua vida, da nossa vida. Então ele quer ver derrota. Ele não fica feliz quando vê você sorrindo, quando vê você de bem com seu marido, com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com a sua filha. Então Satanás, ele quer ver derrota. Veja, meus queridos irmãos, que Jesus, ele fez um grande milagre na vida deste Gadareno. Então, o Senhor, ele tem a fazer também na tua vida. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por esta palavra. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ignorâncias, Senhor, em palavras, em pensamento e por obra. Senhor Jesus, estamos clamando ao Senhor nesta sexta-feira, pedindo ao Senhor a misericórdia, a libertação, a transformação, que o Senhor possa repreender, meu Deus, também a macumbaria no lar desta família, essa pessoa, meu Pai, que precisa de uma libertação, de uma transformação. Senhor, essa pessoa que ouve voz, chamar teu nome, essa pessoa que está, meu Pai, necessitada de uma cura, de um milagre. O Senhor visita esta criancinha também, visita esta pessoa doente, essa pessoa acamada. Senhor, essa pessoa que está caminhando agora em direção ao teu local de trabalho, guarda, livre e protege. Repreende, Senhor, meu Pai, também toda a legião do diabo, toda a perturbação de dentro dessa casa. Senhor, abençoe esse casamento, esta família que precisa de uma prosperidade, da saúde, da libertação. Esse jovem que está nas drogas, Senhor, liberta e transforma a vida, Senhor, de cada um, Senhor, cada lar, cada cantinho desse Brasil. Repreende, Senhor, meu Pai, toda a força maligna, assim como o Senhor libertou o endemoniado gadareno. Liberta, Senhor, essa mulher, liberta essa criança, esse jovem, essa pessoa, meu Pai, que está possuída por espíritos malignos, essa pessoa que ouve voz chamar teu nome e quando vai olhar e vai ver não é ninguém. Nós sabemos, meu Pai, que Satanás, ele é um espírito, meu Pai, e ele quer ver a destruição dos lares, da família, o casamento dessa pessoa, meu Pai. Ele quer ver, ter o fim, mas o sangue de Jesus tem poder para repreender toda a força maligna. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, nós estamos numa guerra, numa batalha. Quando nós entramos em oração, Satanás ele fica
desesperado, Satanás fica com raiva, tem um ódio do ser humano, mas a oração, diz a tua palavra, Senhor, que através da oração o mal é desfeito, e o Senhor diz na tua palavra, o Senhor próprio dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e o Senhor deu poder também aos teus filhos para orar, para pisar escorpiões, toda a força do mal, e não nos fará mal algum, diz a tua palavra. O Senhor vai repreendendo, meu Pai, toda a força contrária, toda a força do mal que tiver, Senhor, perturbando a vida desta mulher, a vida deste homem. Liberta, meu Pai, transforma para a glória e honra do nome do Senhor. Ó Deus querido, nós acreditamos que o Senhor fará milagres, que o Senhor fará coisas tremendas na vida de cada um, Senhor. Toma, Senhor, meu Pai, essa família que precisa de uma libertação, que precisa também de uma vitória. Em nome de Jesus, ó Pai, está escrito na Tua palavra que tudo que pedimos em oração, crendo nós vamos receber. Ó Deus querido, Deus de poder, Deus de misericórdia, repreende toda a força do mal, macumba feita nas encruzilhadas, nas catatumbas do cemitério, seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Vai repreendendo, meu Pai, toda a força do mal, toda a força das trevas. Seja repreendida em nome de Jesus. Teu sangue tem poder, sai a doença, sai a enfermidade, caroço, hérnia, tuberculose, câncer. Toda a força maligna, sai agora. Em nome de Jesus. Todo mal que tiver, há poder no sangue de Jesus para repreender toda a fúria do inimigo, toda a fúria do adversário. Esta mulher, Senhor, que ouve voz, essa pessoa que sente arrepio dentro da tua casa, essa pessoa que não tem paz, ouve voz chamar teu nome, essa pessoa que está com um problema na justiça, essa pessoa que está com uma pessoa enferma no hospital internado, essa pessoa que tem uma hérnia, que tem um tumor, saia toda enfermidade, todo mal saia, em nome de Jesus, Senhor. Dê a bênção, dê a vitória para esse lar, dê a vitória para essa família, essa pessoa, meu Pai, que precisa de uma porta aberta, de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Vá de encontro a essa pessoa nessa manhã, essa criança está indo para a escola, para a creche, guarda, Senhor, na ida, guarda na volta, dá o grande livramento para todos nesta manhã. Senhor, liberta as almas que estão presas um cativeiro de Satanás, essa alma que precisa de um milagre, de uma transformação na tua vida, no nome de Jesus, Pai. Eu entrego a nossa pequena e humilde oração nesta manhã, eu entrego esse lar, essa família, essa pessoa que está com a causa na justiça, com um problema na mão do advogado, resolve, Senhor, essa pessoa que está precisando de um milagre. Visita os presidiários que estão presos atrás de umas grades, visita essa pessoa que está se recuperando de uma cirurgia, essa pessoa que está internada no hospital, essa pessoa que está em seu lar. Guarda, livre e protege a todos nesta manhã, para a glória do nome do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos este lar, esta casa, essa família. Resolve, Senhor, o problema, as causas dessa pessoa, Senhor, meu Pai, que ela acha difícil, tá nas tuas mãos, Senhor. Guarda, segura esta pessoa nas tuas mãos, guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sexta-feira estaremos aqui de volta. Se você tem algum pedido de oração a fazer, deixa aí nos comentários o teu pedido, que de sexta-feira estaremos orando com todos vocês aqui nesse canal. Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na presença do Senhor Jesus. Amém.